Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você está assistindo a essa aula, mas hoje eu queria fazer com você um exercício de causa e consequência, tá? Prometo que vou ser bem breve. Digamos que o tema da redação seja desafios para se combater o analfabetismo no Brasil. Digamos que a sua tese 1 seja omissão estatal e a sua tese 2 seja invisibilidade social. A gente viu que a estrutura do D1, a gente vai debater a tese 1, e é formado por conectivo, tópico frasal, repertório sobre a tese, causas, consequências. Você sabe que aqui em causa e consequência você pode dar exemplo de alguma situação e depois a gente termina com o fechamento do parágrafo. Pronto. Essa é a estrutura do D1, tá? E do D2. A gente sabe que só vai mudar o conectivo e a tese. Veja só. Se fosse para montar o nosso parágrafo de desenvolvimento, o D1, que é sobre a tese 1, como ficaria o nosso parágrafo? Então, veja, o conectivo que eu gosto de usar para o D1 é em primeira análise. Então, vamos colocar o conectivo. Em primeira análise, vírgula, tópico frasal. O tópico frasal, como a gente está fazendo o D1, a gente vai trabalhar só a tese 1. É uma afirmação que você faz da tese em relação ao tema da redação. A omissão estatal, ela contribui para o analfabetismo no Brasil? Contribui. Então, é isso que eu vou colocar aqui no meu tópico frasal. É fundamental, vou mudar a cor. É fundamental, é importante, é necessário, é urgente. É fundamental destacar que, aqui ó, a omissão estatal é a tese 1, que a omissão estatal funciona como um entrave, como um empecilho, como um problema, como um problema mesmo, né? Então, hoje as palavras estão faltando, mas vai dar certo. Funciona como um entrave, um problema, um entrave estrutural, um problema estrutural no combate ao analfabetismo no Brasil. Analfabetismo no Brasil.
Depois do tópico frasal, vai vir o repertório sobre a tese. A tese que a gente vai estar escrevendo não é sobre a omissão estatal, então você precisa me apresentar um repertório sobre a omissão estatal. Vamos usar Cidadão de Papel, tá? De Gilberto Dimenstein. Em sua obra Cidadão de Papel, o jornalista Gilberto Dimenstein, alguns leem Dimenstein, outros leem Dimenstein, argumenta que... O que é que ele diz nesse livro? Argumenta que, embora o Brasil possua leis modernas, como a Constituição Federal de 1988, aí dentro de parênteses a sigla CF88. Então, a partir de agora, você só vai precisar usar a sigla. Por quê? Porque você já disse o significado dessa sigla, tá? Como a Constituição Federal de 1988, que prega o direito à educação, essas garantias... Quais garantias? Aqui, ó, das leis modernas. Essas garantias não se concretizam, não se para uma parcela em vez de você dizer uma parcela grande, você diz parcela significativa da população. Vamos ver como ficou aqui. Eu disse a vocês em uma outra aula que nós precisamos tornar o nosso repertório produtivo. E como seria um repertório produtivo? O repertório produtivo é quando você consegue desenvolver uma ideia a partir desse repertório referente ao tema. Então, veja só, Gilberto Dimenstein, ele disse o seguinte, ele tem um livro chamado Cidadão de Papel, inclusive ele ganhou até o prêmio Jabuti por conta desse livro, dessa obra. Ele diz o seguinte, né, que apesar do Brasil ter uma legislação muito moderna, ter leis que formam um arcabouço muito grande e muito moderno de leis, essas leis, elas não conseguem se concretizar, elas não conseguem se realizar de maneira geral. Então, o que é que acontece? A gente passa a ser apenas cidadão no papel. Por quê? Porque a gente não tem acesso, a gente não tem direito a uma parcela grande dos direitos que são elencados nessas leis. Então, a gente passa a ser apenas um cidadão de papel, tá? Aí, veja só. Eu coloquei o seguinte. Além de eu expor o que Gilberto Dimenstein disse nesse livro, eu ainda consegui produzir uma ideia a partir desse repertório referente ao meu tema, tá? Então, vamos ver como está ficando.
Em primeira análise, é fundamental destacar que a omissão estatal funciona como um entrave estrutural no combate ao analfabetismo no Brasil. Meu tópico frasal. Em sua obra Cidadão de Papel, o jornalista Gilberto de Mestai argumenta que, embora o Brasil possua leis modernas, aí dei um exemplo, como a Constituição Federal de 1988, que prega o direito à educação, essas garantias não se concretizam para uma parcela significativa da população, né? Então, veja, quando eu coloquei, direito à educação, eu estou desenvolvendo uma ideia a partir do tema, dentro do meu repertório. E você precisa se ater a isso. Você precisa desenvolver uma ideia a partir do seu repertório para que ele seja considerado como produtivo. Agora, nós já colocamos conectivo, tópico frasal e o repertório sobre a tese, ok? Chegou a hora da gente apresentar causas e consequências. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu disse a vocês que quando vocês forem montar a parte de causas e consequências, o que vocês devem fazer? Primeiro a gente vai fazer no rascunho, né? A gente vai organizar os nossos pensamentos a respeito de causas e consequências para a gente poder organizar o pensamento no papel, tá? Então, como é que eu faço? Causas do analfabetismo no Brasil. Lembrem-se que a minha tese 1 foi sobre omissão estatal. Então, veja, eu vou elencar por quais motivos existe analfabetismo no Brasil e eu vou separar aqueles que são de responsabilidade do Estado, tá? Então, vamos analisar aqui as causas. Quando a gente para analisar por qual motivo existe analfabetismo no Brasil, a gente vai dizer que hoje existe insuficiência de políticas para a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque esse programa, né, Educação de Jovens e Adultos, é um programa que visa alfabetizar os jovens e adultos que não conseguiram concluir os seus estudos no período correto. E aí nós temos as mais variadas causas. Por que uma pessoa sai da escola? Porque ela precisa trabalhar para sustentar a família. Por desinteresse, desistiu da escola, porque não havia uma escola próxima de sua casa, ou porque não havia um transporte que fizesse esse translado da casa do aluno até a instituição escolar. Então, são variados os motivos pelos quais as pessoas abandonam uma escola e depois sentem a necessidade de voltar a estudar. E muitas vezes, quando essas pessoas voltam a estudar, ela não volta mais a cursar o ensino regular, mas ela precisa voltar a estudar pelo EJA, que é justamente um programa de educação voltado para jovens e adultos. Então, esses programas, né, de educação de jovens e adultos, eles sofrem cortes orçamentários. E o que é um corte orçamentário? O governo deixa de investir nesse tipo de educação. Por quê? Porque vai priorizar outros tipos de investimentos. Acaba tirando uma parcela daquele dinheiro que deveria ser investido na EJA e vai investir aquele dinheiro em outros programas. Então, o fato da EJA sofrer cortes orçamentários faz com que essas políticas voltadas para esse tipo de educação sejam insuficientes. Ou muitas vezes, a pessoa que vai frequentar a EJA não consegue se adaptar, né, à necessidade de voltar a estudar, ou então o programa não se adapta àquela pessoa que precisa trabalhar, ou porque exige muito, porque expõe atividades que a pessoa não consiga fazer porque precisa trabalhar. Então, são variados os motivos, tá? Então, uma das principais causas de existir o analfabetismo no Brasil é justamente essa insuficiência de políticas
voltadas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. É aquele olhar mais cuidadoso voltado para a EJA, aquelas pessoas que abandonaram a escola e depois de jovens ou adultos precisam voltar a estudar, certo? Então, a gente tem aqui uma das causas do analfabetismo, a evasão escolar, o abandono da escola. Porque muitas vezes, foi como eu disse a vocês, muitas vezes o aluno, ele precisa sair da escola porque precisa trabalhar para contribuir com o sustento da família, ou porque não há uma escola próxima de sua moradia, ou porque o Estado não oferta o transporte para fazer esse translado do aluno até a escola. Então, muitas vezes, acaba se evadindo, abandonando a escola. Outra causa de analfabetismo no Brasil é a má distribuição de recursos. Ou seja, em áreas rurais, né, ou periféricas, vocês já sabem o que é periférica, é quem mora na periferia, nos arredores da cidade, né, recebem menos investimentos. E aí, porque essas escolas da área rural e essas escolas das periferias recebem menos investimentos, acaba que há uma evasão, um abandono muito grande. A escola ela não tem um investimento suficiente para suprir a necessidade de cada aluno. Então, essa má distribuição de recursos ocasiona também o analfabetismo no Brasil. Má distribuição de recursos, principalmente nas áreas rurais. Que palavra feia. Áreas rurais e periféricas. Outro problema, né? A falta de busca ativa. Quando o Estado ele falha em identificar os alunos evadidos ou resgatar aqueles que se evadiram da escola, né, porque precisam trabalhar por falta de transporte, por falta de escola próxima à sua moradia, aumenta o analfabetismo no Brasil, né? Então, essa falta de busca ativa ou seja, o Estado falha em identificar e resgatar alunos evadidos. Pronto. Então, veja aqui. Eu citei algumas causas do analfabetismo no Brasil e, se a gente for olhar, todas essas causas aqui, elas são de responsabilidade do Estado. Então, quando você termina de citar as causas, os motivos pelos quais existe o tema da redação, pelos quais existe analfabetismo no Brasil, você vai separar aqueles que são de responsabilidade do Estado. Por quê? Porque a minha tese 1 é a omissão estatal. Então, veja, insuficiência de políticas voltadas para a EJA é responsabilidade do Estado? É responsabilidade do Estado. Evasão escolar é uma responsabilidade do Estado? É. Só que aqui eu vou fazer a ligação com esse último tópico que eu coloquei, tá? Má distribuição de recursos, principalmente nas áreas rurais e periféricas, é culpa do Estado? É culpa do Estado. Falta de busca ativa. Ou seja, o Estado falha em identificar e resgatar alunos evadidos. É culpa do Estado? É culpa do Estado. Então, aqui eu tenho essas 3 causas que eu posso imputar a responsabilidade para o Estado. Ou seja, são motivos pelos quais existe analfabetismo no Brasil. E essas 3 causas aí é culpa do Estado. Então, é isso que você vai citar aqui agora na sua redação. Como ficaria? Vamos colocar de outra cor.
Sob essa ótica, percebe-se a falha do Estado quando há insuficiência de políticas voltadas para a EJA. É isso? Outro, má distribuição de recursos. Má distribuição de recursos, principalmente voltados para a área rural e periférica, bem como, qual foi o último? Falta de busca ativa, bem como a falta de busca ativa ao não conseguir identificar alunos evadidos e resgatá-los para voltarem a estudar. Apresentamos as causas. Agora virão as consequências, tá? Quais são as consequências do analfabetismo no Brasil? Consequências. Lembre-se que a gente ainda está no D1, analfabetismo. Quais são as causas, as consequências do analfabetismo? Um resultado, maior propensão a... O que é propensão, gente? É uma predisposição, é uma tendência, né? Quando eu digo, ela está propensa a sofrer fraude, a sofrer engodo, enganação. É porque ela tem uma tendência, tem uma inclinação, né? Maior propensão a ser vítima de crimes, como fraudes. Pronto. Outra consequência, outro resultado do analfabetismo. Não conseguir ler e compreender faz com que a pessoa se sinta vulnerável a manipulações.
É mais fácil você manipular uma pessoa que não consegue ler ou escrever, né? Digamos, a pessoa pode possuir o título de eleitor, né? Porque no Brasil, o analfabeto, aliás, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Ele não tem como ser um candidato. Então, o fato de você conseguir votar vai limitar a sua participação no cenário político. Por quê? Porque você não tem acesso à informação. Você vai ter o acesso à informação, mas você não vai conseguir compreender de fato. Então, apesar de você votar, você também não pode ser votado, tá? Você vai ter maior vulnerabilidade digital, né? Porque ali as pessoas vão poder, digamos, quando eu digo maior vulnerabilidade digital, o analfabeto ele vai ser excluído de serviços básicos. E eu nem falo somente de redes sociais, a pessoa não conseguir ter uma inclusão social no meio, nesse mundo tão hiperconectado. Mas o analfabeto, ele vai ser excluído de serviços básicos, como, por exemplo, agendamento de consultas médicas, aplicativos bancários, né? Por quê? Porque por não saber mexer, porque não sabe ler e compreender, ele vai ter uma maior dependência de outras pessoas. Porque para mexer no banco, no aplicativo de banco, ele vai precisar de uma terceira pessoa. Para agendar um tratamento de saúde, ele vai precisar de uma terceira pessoa. E é justamente aí que entra a questão da vulnerabilidade digital, né? A pessoa ela fica mais vulnerável. Por quê? Porque ela necessita de terceiras pessoas. E nem sempre a gente vai encontrar uma terceira pessoa de boa fé. Muitas vezes, algumas pessoas se aproveitam desse momento de vulnerabilidade digital para praticar fraudes, empréstimos bancários, contrair dívidas, né? Outra consequência do analfabetismo é o desemprego, gente. Desemprego. Não é todo emprego que vai contratar uma pessoa que é analfabeta, né? Essas pessoas, essa questão da falta de conhecimento, essa falta de instrução, condena, é uma condenação. Vai condenar o cidadão a uma função, a um emprego de baixa remuneração e sem garantia trabalhista, né? E isso faz o quê? Perpetua o ciclo da pobreza. Perpetuação. Por quê? Porque ela não tem estudo. Como é que ela vai adquirir um bom emprego, uma boa remuneração, se ela não consegue ler, né? Veja, todo esse exercício a gente tem que fazer. Então, veja, aqui eu já citei algumas causas. Agora, vamos ver quais são os resultados que a gente pode imputar ao Estado. Não conseguir a questão do emprego. Eu posso imputar ao Estado? Posso, porque o próprio Estado ele não vai deixar de contratar uma pessoa que tem estudo para contratar uma pessoa analfabeta. Então, o desemprego é uma consequência que eu posso imputar ao Estado. A perpetuação do ciclo de pobreza também. Essa questão de maior vulnerabilidade social também eu posso imputar ao Estado. Por quê? Porque se o Estado ele investisse mais em educação, resgatasse esses alunos analfabetos, esses alunos evadidos, não haveria essa maior vulnerabilidade social, essa dependência maior de terceiros. Não haveria tanto desemprego e não teria como perpetuar esse ciclo de pobreza. Então, essas três aqui são consequências que a gente pode imputar ao Estado, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa redação. De outra cor. Opa, é caneta. Consequentemente, vê-se consequências que há, não, vamos de existir não, que a vulnerabilidade social o aumento
da taxa de desemprego e a perpetuação, né? Perpetuação do ciclo de pobreza serão realidades constantes e presentes na vida de cidadãos sem estudo. Agora que nós já apontamos, causa e consequência, é hora de apresentar o fechamento. É hora da gente dar uma solução rápida. Então, como na tese 1 a gente apontou omissão estatal, o Estado se omite, o Estado deixa de agir, o que é necessário para mudar a conduta? O Estado passar a agir. Assim, faz-se necessário mudança nesse cenário de ineficiência governamental. Pronto. Acabamos o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos ler para ver como ficou. Em primeira análise, é fundamental destacar que a omissão estatal funciona como um entrave estrutural no combate ao analfabetismo no Brasil. Em sua obra Cidadão de Papel, o jornalista Gilberto Dimenstein argumenta que, embora o Brasil possua leis modernas, como a Constituição Federal de 1988, que prega o direito à educação, essas garantias não se concretizam para uma parcela significativa da população. Sob essa ótica, percebe-se a falha do Estado quando há insuficiência de políticas voltadas para a EJA. Aqui, eu deveria ter escrito primeiro educação de jovens e adultos, para só depois ter colocado o nome EJA, tá? Quando há insuficiência de políticas voltadas para a educação de jovens e adultos, EJA, má distribuição de recursos, principalmente voltados para a área rural e periférica, bem como a falta de busca ativa ao não conseguir identificar alunos evadidos e resgatá-los para voltarem a estudar. Consequentemente, vê-se que a vulnerabilidade social, o aumento da taxa de desemprego e a perpetuação do ciclo de pobreza serão realidades constantes e presentes na vida de cidadãos sem estudo. Assim, faz-se necessário mudança nesse cenário de ineficiência governamental. Acabamos o nosso parágrafo de desenvolvimento. Aí veja, a gente vai ter na tese 2 a invisibilidade social. A mesma coisa você vai fazer aqui. Causas do analfabetismo que você pode imputar a invisibilidade, a questão das pessoas analfabetas serem invisíveis. Aqui a gente só colocou referente à omissão estatal. Vamos ver aqui pelo menos uma causa que a gente pode imputar a questão do indivíduo ser esquecido. Uma das causas do analfabetismo é a naturalização da pobreza. A naturalização da pobreza faz com que o analfabetismo seja visto como uma condição natural. É como se fosse natural existirem algumas pessoas analfabetas, né? E isso vai desmobilizar a cobrança por mudanças.
Porque enquanto eu passar a ter esse comportamento de que, gente, mas é normal ele ser analfabeto porque ele é pobre. Ou então, é normal ele ser analfabeto porque ele mora na roça. Não há escola lá perto, então é normal. Enquanto eu passar a naturalizar essa questão da pobreza, né, não vai haver investimento nessas áreas. E o mais normal é você naturalizar a falta de escolas em áreas periféricas e em áreas rurais. Então, é você colocar falta de escolas em áreas periféricas e rurais. Enquanto a gente passar a ter esse pensamento de que é comum, né, a falta de escola em área periférica e rural, esse ciclo de analfabetismo, ele vai perdurar, ele vai permanecer. Por quê? Porque a gente já atribuiu essa condição natural. Então, outra causa, né, do analfabetismo, que a gente pode imputar que o indivíduo ele é esquecido, é na questão do estigma, ou seja, do preconceito e da vergonha. É uma das causas do analfabetismo, que a gente pode imputar a invisibilidade social. Por quê? Porque por medo de julgamento, muitas pessoas vão esconder a sua condição de analfabeta, porque tem medo de sofrer preconceito, tem vergonha, né? E essa situação de preconceito e de vergonha vai tornar essas pessoas analfabetas invisíveis, tanto para a questão do censo demográfico, como para a questão de políticas públicas específicas. Então, essa questão de a pessoa sentir preconceito ou vergonha vai fazer com que haja ainda mais analfabetismo. Por quê? Porque o censo, né, que é aquela contagem que é feita de 10 em 10 anos, né, ela vai perceber que está normal aquela situação. Como a pessoa ela não vai se identificar como analfabeta, o Estado, quando receber aqueles dados, ele vai entender que o investimento está sendo suficiente. Né, que não precisa de uma escola pública, de uma política pública específica para atender aquelas pessoas. Então, essas daqui são os motivos de analfabetismo que a gente pode imputar à invisibilidade social, tá? E o que é que a gente pode atribuir como consequência? A pessoa que se sente invisível porque ela é analfabeta, ela vai se sentir ansiedade, ela vai sentir depressão, ela pode cometer suicídio, ela vai se sentir excluída socialmente, exclusão social. Olha algumas consequências aqui do analfabetismo, daquelas pessoas que se sentem invisíveis. Invisibilidade social, é isso aqui. Ansiedade, depressão, suicídio, a exclusão social. Então, você agora vai organizar o seu D2, apresentando essa mesma estrutura. Só que agora o conectivo é de D2, que eu vou até colocar aqui alguns conectivos de D2. E a gente viu que o D2 é sobre a tese 2. Então, a gente pode colocar, além disso, outro sim, ademais, ainda sob essa perspectiva, ainda nesse cenário, em segundo plano, em segundo lugar, em segunda análise,
são conectivos, esses daí, que você pode usar para iniciar o seu D2, tá? Ah, professora, quero usar segundamente. Não, gente, olha, essa questão do segundamente é muito polêmica, tá? Porque muitos dicionários nem consideram que essa palavra existe, tá? Então, nada de usar uma palavra que é polêmica, tá? Em que muitos dicionários nem consideram existir essa palavra, quando você tem todas essas opções. Então, você vai apresentar o conectivo D2, tese 2. Eu começo com o conectivo, depois da vírgula, eu vou para o tópico frasal. Depois do tópico frasal, eu vou para o repertório sobre a tese 2. Veja que a tese 2 agora é sobre invisibilidade social. Então, você vai ter que encontrar um repertório que fale sobre essa tese 2. Lembrando que você precisa tornar o seu repertório produtivo. É você lançar uma ideia da tese em relação ao tema. Depois do repertório virão causas, que você pode usar essas daqui, já que é invisibilidade social. Você vai usar consequências, o resultado do analfabetismo, considerando a invisibilidade social, que você pode usar essa aqui. E depois vem o fechamento, a mudança de postura. Ok? Espero que tenha ficado muito claro para você e qualquer dúvida eu estou à disposição.